Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra a sua Bíblia, que eu quero dar uma continuidade a esta carta de Romanos, capítulo de número 1, pois esta carta, os irmãos sabem muito bem, que é o tratado, ou melhor dizendo, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então nós queremos dar continuidade, estamos nos cultos de sexta-feira, nós estamos nos reportando, expondo a palavra de Deus dentro desta carta, e por que não dar continuidade hoje também dentro dessa carta, capítulo de número 1, quem achou, diga amém. Versos de número, a começar do verso de número 8. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos estar baseado, claro, dentro da palavra para expormos este tratado do Novo Testamento. Diz assim o texto, os irmãos acompanhem uma leitura silenciosa. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, o evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, amados? Por favor, antes de se assentar, eu gostaria que você repetisse comigo só essa parte inicial do verso de número 16. Porque só isso, vamos lá mais uma vez. Porque agora mais uma vez, mas bem forte. Podeis tomar assento. Queridos, como nós nos expressamos, nós temos aí nas nossas
sexta-feiras, que é o culto da igreja, o culto de instrução da igreja, aprove a Deus colocar em nossos corações um desejo de estar estudando com a igreja com relação a esta carta esta, que se os irmãos entenderem o significado dela, que ela é concentrada numa das maiores doutrinas, ou por que não dizer da maior doutrina, porque através dessa doutrina ou você fica de pé ou você cai, que é a doutrina da justificação pela fé. Então, amados, nós colocamos esse desejo diante de Deus, Deus aprovou e nós estamos aí. Às sexta-feira, os irmãos que estão, as irmãs que estão ouvindo, nós temos falamos, né, na sexta-feira com relação à posição de Roma, aonde Roma estava, mais ou menos a história. Começamos com a história, para chegarmos principalmente neste capítulo, que é o primeiro capítulo desta carta de Paulo aos Romanos. Mas, amado, os versos de número 14 ao verso de número 16 vai nos chamar a nossa atenção. Vai nos chamar a nossa atenção, por quê? Porque o próprio apóstolo, o desbravador do Evangelho, o grande homem de Deus, ele vai dizer: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, ele vai dizer, porque sou devedor, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro ele vai dizer, primeiro do judeu e depois do grego. Amados, eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre a singularidade do Evangelho. Os irmãos sabem que a palavra singular significa dizer que aquele objeto ou aquela pessoa ou aquele momento, ele é um momento, ele é uma pessoa, ele é um objeto único. A palavra singular quer dizer isso, único. Queridos, não existe outro momento igual, é único. Não existe outro objeto igual, é único. Não existe outra pessoa igual, ela é única, ele é único. Veja, a palavra singular significa dizer isso. Eu até entendo, em parte, e vou participar isso para os irmãos, dando exemplo dessa singularidade. Muitos de nós temos nossos filhos, sim ou não, irmãos? Temos aí 2, 3 filhos, né? Alguém tem até mais, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele momento que nasceu o primeiro filho, não foi um momento único? É claro que o amor você vai distribuir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, mas o primeiro é sempre aquele momento único, sim ou não, irmãos? Veja, eu tiro pelos meus filhos. Quando nasce Renato, meu mais velho, a ela aí, eu não sabia o que fazer.
Meu filho, ele sofria muito de cólicas. Eu ficava 1 a 2 horas andando com ele na rua, da manhã, 1 a 2 horas da manhã, com ele aqui, apertado, andando aqui, apertando ele na minha barriga e pedindo a Deus para que passasse para mim, porque ele chorava muito. Então, esse momento, é claro, para mim, foi único, é singular. O que eu quero dizer com isso, querido? Paulo aqui, ele estava dizendo que o evangelho que ele proclamava é único, é singular. Mas por quê, irmãos? Porque Paulo vai dizer que não existe outro evangelho, não existe outro igual, não existe. E aí ele vai dizer que existia na época dele doutrinas, que eram doutrinas pesadas, doutrinas de fariseus, que pregavam, mas não viviam. Então veja, irmãos, Paulo vai dizer que o evangelho que ele pregava era um evangelho diferente da adoração dos romanos, quando eles se prostravam a adorar vários deuses que tinha Roma. Querido, esse evangelho que Paulo vai apresentar, ele é único. Tanto é que numa das suas cartas, ele vai dizer: se aqui chegar um anjo trazendo um outro evangelho, ele é maldito, é anátema. E anátema fala de maldição. Queridos, qual é o evangelho que eu estou pregando? Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Os irmãos sabem que a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Querido, qual é a notícia que você está pregando? Paulo vai me chamar a atenção, irmãos, porque nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivenciando, querido, está aí circulando pela mídia, escrita, falada, um evangelho diferente do que Paulo vai nos ensinar. Um evangelho diferenciado. Queridos, eu acredito piamente nesta noite que nós, eu, você, nós somos privilegiados. Porque talvez você me pergunte por quê? Porque você vai ouvir, vai aprender com o apóstolo Paulo, através desta carta ou livro, como queira, Romanos, que nosso evangelho não pode ser esse que nós estamos professando aí. Se eu recebi, querido, o evangelho, Paulo, ele vai expor que o evangelho que ele recebeu e que ele transmite é um evangelho de um alimento sólido. Alimento sólido que o ajudou e que também vai nos ajudar a mantermos-nos firmes, verdadeiramente pautados no evangelho nesses dias. Por quê? Porque nós estamos vendo aí, irmãos, um sucateamento. É isso mesmo, sucateamento da palavra de Deus. E esse é o tempo, pois quando eu abro as Escrituras e vejo Paulo
escrever e orientar um jovem já pastor, jovem Timóteo, e dizendo para ele: olha, Timóteo, as pessoas estão preferindo mais show, mais espetáculo, mais teatro do que a verdade. Hoje, nos dias em que nós estamos vivenciando, tá? Da mesma forma. Estamos vivendo, irmãos, dias trabalhosos, difíceis. Por quê? Pois o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que não é de boas novas. É um evangelho diferente. E eu quero chegar nesses minutos e falar para você sobre esse evangelho. Paulo, ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 4, versos 3 e o verso 4, ele vai dizer: Timóteo, virá tempo em que não irão suportar a doutrina. Pelo contrário, vão sentir comichões ou coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Vão juntar mestres para si mesmo. Eles irão recusar a dar ouvido à verdade, e aí estarão voltando para as filosofias, para as fábulas, para os mitos. É o que Paulo vai dizer para Timóteo. Queridos, podemos dizer isso sem medo de errar. Isso tem sido comum nos nossos dias. Esse texto, irmãos, que lemos, principalmente os versos 16 e o verso 17, eles formam a transição da introdução, ou seja, ele vai transigir, ele vai transitar e dar introdução para o tema principal dessa gloriosa doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina, ela é a essência do evangelho, irmãos. É com esta doutrina que eu vou repetir. É com esta doutrina, ou você fica de pé ou você cai. É com esta doutrina, queridos. Por isso, Paulo vai bater firme nessa tecla. Quando ele diz: eu sou devedor. Por quê? Porque ele tinha recebido um evangelho puro, uma palavra pura, salutar, e ele tinha que distribuir, levar, tanto para os judeus como para os gregos, a palavra pura, sem mistura. E hoje, infelizmente, há uma mistura, irmãos. Eu estava vendo uma postagem hoje de alguém, um pastor, e ele disse o seguinte: como é que pode? Os tempos estão mudando. Homens que estão subindo nos altares da igreja. A minha calça está apertada, irmãos, porque eu estou gordo. Mas calcinha arrochada e mostrando o que não se deve mostrar. Sim ou não? Hoje está assim. Homens que se dizem de Deus, calcinha arrochadinha, apertadinha e mais ou menos por aí, irmãos. O que é isso? Subindo nos altares. Os irmãos devem lembrar que a Bíblia vai me dizer
que para um sacerdote sacrificar, ele precisava ter, irmãos, ter algumas situações na sua vida. Queridos, antes do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, ele primeiro, irmãos, ele para que Deus recebesse o louvor, para que Deus pudesse perdoar o povo, ele primeiro precisava ser perdoado. Ele não podia entrar naquele lugar de qualquer maneira. Ele tinha uma indumentária para ser trajada, para poder prestar aquele culto diante de Deus. Suas vestes tinham que ser limpas, brancas. Não podia haver sujeira. Se houvesse, Deus fulminava. Hoje nós vivenciamos, irmãos, alguém dizendo, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. É tempo da graça, mas Deus mata. Deixa eu te dizer, lembra de Ananias e Safira? É tempo da graça. Entrou por um caminho que não se devia entrar e Deus fulminou todos os dois. Tempo da graça. Querido, nós estamos vivendo um evangelho, e eu costumo dizer isso, evangelho água com açúcar, toma lá e dá cá, evangelho de prosperidade, é isso que nós vamos chegar, evangelho de prosperidade. Querido, o evangelho, irmãos, fala de sacrifício, fala de cruz, evangelho que fala, irmão, de sacrifício e cruz, pode acreditar, porque Deus está aí, mas um evangelho que hoje está pautado simplesmente, irmãos, o evangelho que diz que você vem e fica da mesma maneira, vem e fica do mesmo jeitinho. No evangelho, querido, evangelho é mudança. Evangelho é mudança. Foi cantado aqui, o Juninho cantou, cantou dizendo que agora não há. Por que agora não há condenação? Por quê? Porque acreditou no evangelho da cruz, evangelho de sacrifício. E quando nós acreditamos no evangelho da cruz, as coisas começam a andar tudo numa normalidade. Levante a tua mão aí, querido, levanta. Aleluia. Deus, Paulo vai dizer, eu sou devedor. Você é devedor, eu também, porque eu recebi de Deus o que? Evangelho puro, sem mistura. Então se eu misturo, já não é evangelho. Eu preciso pregar a palavra do jeito que ela é. E aí doa, irmãos, quem doer? Aí diz, mas que palavra dura é essa? Ei, Jesus se reuniu com seus discípulos, começou um discurso. E um foi saindo, o outro foi saindo. Pedro olhou e falou, eu também vou sair. Quer sair, Pedro? Está todo mundo saindo, está se retirando. Quer também se retirar? Duro é esse discurso. Mas, Pedro disse, para onde eu irei? Para onde tu irás? Que evangelho é esse que estão aí, irmãos, proclamando? Para onde eu irei? Para onde nós iremos se nós não abraçarmos a fé? E ele disse, para onde eu irei? E olhou para ele, só tu tens palavra de vida eterna. Queridos, nós precisamos entender. O evangelho foi confiado a Paulo, sim, mas também foi confiado, irmãos, a você. E isso nós falamos aqui esses dias, é um tesouro. O evangelho é um tesouro que foi confiado a você. Só que esse tesouro não é só para você. Você precisa passar, entregar, esse tesouro para as demais pessoas. E não misturar, irmãos, porque está havendo uma mistura. Deus confiou essa palavra para mim e para você, querido.
O evangelho, querido, ele tem que ser proclamado. Mas eu proclamo o evangelho falado, ou então eu proclamo sem falar. E o evangelho, quando a gente não fala, só com as nossas ações, nossos atos, ele é mais eficiente do que muitas das vezes falar. Porque muitas das vezes nós falamos com os nossos lábios, mas as nossas ações não condizem com aquilo que nós falamos. Então é melhor ficar quieto, mas você dá testemunha. Você tem que ser testemunha de que você foi liberta, de que você foi liberto, de que você agora é nova criatura, de que o evangelho entrou por fé, você recebeu e você agora pode. Levanta a tua mão, quero profetizar, em nome de Jesus, você entrou aqui por essas portas. Se você por fé recebeu esse evangelho, abre a tua boca e comece a glorificar a Ele. Eu tenho 10 minutos. Queridos, por que Paulo, amados, ele vai expor isso? Eu estou pronto. E eu entendo, irmãos, que para se pregar é preciso uma preparação. Você precisa se preparar. Nós não pregamos de qualquer jeito. Eu preciso me preparar na oração, no jejum, na leitura da palavra. Pedir a Deus as revelações, porque, irmãos, hoje está havendo revelamento demais, e não revelação. Hoje está havendo muitas Kodaks por aí, que antigamente era Kodak, né? A revelação da Kodak. Hoje está vendo isso. Mas nós precisamos orar, pedir a Deus, jejuar, santificar nossa vida, consagrar mesmo, para pedir a Deus: Senhor, me usa como teu instrumento. E Ele vai te usar. Paulo dizia: estou pronto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo sempre estava pronto, irmãos, para pregar, porque ele pregava em prisão, Paulo pregava em liberdade, Paulo pregava nas sinagogas, Paulo também pregava nas cortes, Paulo pregava nos lares, nas praças, Paulo pregava quando estava em fartura, mas também quando estava em escassez, ele pregava. Por isso ele vai escrever a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, no capítulo de número, se não me falha, 3, mas está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele vai dizer isso quando ele escreve para Éfeso: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Por quê? Porque para mim, irmãos, ele dizendo: irmãos, para mim, se tão somente eu puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de quê, Paulo? De testemunhar. Testemunhar de quê? Do evangelho da graça de Deus. Paulo, irmãos, quando ele diz isso, eu fico analisando, por que, irmãos, que muita gente tem se envergonhado do evangelho? O reverendo Hernandes Dias Lopes, irmão, sabe quem é? Ele vai falar com respeito a isso. Ele vai dizer o seguinte, que existe 3 tipos de crentes na igreja. Quais são os 3 tipos? Aí ele vai dizer: aqueles que não se envergonham do evangelho. Deixa eu ver, só quem não se envergonha do evangelho. Eita, meu Deus.
Ele vai dizer, mas tem um outro grupo. Qual é o outro grupo? Dos que se envergonham do evangelho. Que aqui, claro, não tem. Deixa eu ver, tem alguém? E ele vai dizer, é um terceiro grupo. Dos que são a vergonha do evangelho. Queridos, mas por que Paulo tinha, irmãos, essa certeza de que ele dizia, não me envergonho? Sabe por quê? Porque ele tomou por fé o maior tratado que nós falamos aqui, que é a base dessa carta, que é a justiça de Deus, ou a justificação pela fé. Querido, quando nós recebemos por fé essa justificação, você não vai lá para fora comer pão em qualquer padaria. Porque aí fora tem padarias, irmãos. Os irmãos vão entender, aí fora tem padarias que o pão é bolorento, que o pão muitas das vezes ele é fritado só de um lado, como diz Oséias. Ou então, irmãos, não tem nem pão, só te dão a receita para você fazer. Mas deixa eu te dizer, quem experimentou o pão do céu aqui, não vai para outra padaria. A padaria do céu, quem experimenta o pão do céu, não quer saber de outro pão, não quer saber de outro pão, não quer saber de outro pão. Paulo, irmãos, ele pregava com uma convicção, irmãos, tão grande. Só que Roma era uma cidade, infelizmente, ela era simplesmente uma cidade orgulhosa. Roma era uma cidade orgulhosa. Os romanos lá, eles pensavam que eles já tinham tudo. Os romanos pensavam que tinham tudo. E muitos em Roma, eles pensavam, por que ouvir esse tagarela falar? Por que ouvir esse tagarela falar? Roma tinha riqueza, tinha muitos deuses, poder político, glórias humanas. Eles diziam, não precisávamos de mais nada. Cidade altiva, Roma era altiva. E os irmãos sabem muito bem pela história que os cristãos lá de Roma, que não faziam parte da alta sociedade, muito pelo contrário, muitos deles eram escravos. Mas Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, vou pregar em Roma. Querido, por que ele não se envergonhava? Por que muitas pessoas se envergonham? Sabe por quê? Porque o evangelho, irmãos, que Paulo pregava, era o evangelho centrado na cruz de Cristo. Hoje nós estamos muito filosofia, sim ou não, irmãos? É muita filosofia, é muita autoajuda. E eu costumo dizer, irmãos, evangelho não é a autoajuda, evangelho vem de Deus, que é Ele que nos ajuda. Se eu precisasse de autoajuda, tem aí tantos livros nessas livrarias, né, de autoajuda, né? Tem tantos aí, doutor Laís da vida, querido, mas eu preciso disso aqui, ó, Bíblia, palavra, levante aí, quem trouxe a Bíblia, levanta ela aí, nós precisamos de ouvir a verdadeira palavra. Queridos, pregação de Paulo, ela era, irmãos, cristocêntrica. Era Cristo no meio, era Cristo no centro. Hoje a gente fala tanto de tantas pessoas, amém. Falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, tal, não é? Histórias bonitas, mas esquecemos mais de falar de Jesus. Muitas das vezes são poucos aqueles que sobem numa tribuna, galgam um púlpito e pregam Jesus, a pregação cristocêntrica, algo que está faltando no nosso meio.
Queridos, por que Paulo dizia, eu tenho 3 minutos, hein? Por que Paulo dizia que pregava um evangelho de salvação para que crê? Por que ele dizia, e nós falamos aqui, porque ele não pregava o evangelho que muitos hoje querem ouvir para massagear ego. Ele pregava um evangelho, irmãos, não de prosperidade. O que é evangelho de prosperidade? Hoje nós temos visto florescer de uma maneira grande nas nossas igrejas, nas nossas catedrais. Nós vamos ver isso, um outro evangelho. Veja, porque este evangelho, irmãos, de prosperidade é um evangelho falso, é um falso evangelho, é conhecido porque a gente ouve falar, é o evangelho da prosperidade, mas querido, evangelho da cruz é diferente. Esse evangelho de prosperidade, ele vai prometer para mim e para você conforto, sim, mas não oferece sacrifício. O evangelho da prosperidade, ele vai anunciar para você sucesso e não renúncia. Jesus falou, quer me seguir? Tem que renunciar. Renúncia. Hoje você não vê o evangelho da prosperidade. Fala de riqueza aqui nessa terra, fala de riqueza aqui na terra e não fala das bem-aventuranças do céu. Irmãos, é esse evangelho de prosperidade que coloca o homem no centro. Coloca o homem, o ser humano no centro ao invés de Deus. É esse evangelho que diz que Deus está a serviço do homem, quando não é o evangelho da cruz, diz que o homem tem que estar a serviço de Deus. Nesse evangelho é a vontade do homem que tem que ser feita. A vontade do homem que deve ser feita no céu, na terra. Mas o evangelho da cruz, a vontade que tem que prevalecer é a vontade do eterno. É a vontade de Deus, tanto aqui como no céu. Esse evangelho, irmãos, da prosperidade, é um evangelho que não fala de salvação. Ele não fala de salvação. Ele troca a cruz de Cristo pelo din-din. Quem dá mais? Quem é que dá mais? Se você dá mais, você ganha mais. Que é isso? Estamos voltando no tempo da igreja. Estamos voltando no tempo de pagar. Nós vamos pagar para galgar o céu. Pagar para perdoar-se pecado. O indulto. Que evangelho é esse, querido? Bíblia é clara quando ela diz: o que tu recebeste de graça, dai de graça. Querido, o evangelho que Paulo ministrava, que Paulo pregava, não era o evangelho como tem aí evangelho de milhões. Não. De mansões aqui. Não. De carrão aqui. Se um pastor não tem um carrão, esse pastor está em pecado, mais ou menos por aí. Esse pastor, queridos, evangelho não é bens financeiros. Evangelho é palavra do eterno que veio para, por amor, salvar a minha vida e a tua. Evangelho é boas novas. Porque Deus enviou por amor o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Quem crê não vai perecer. Querido, muitas das vezes nós olhamos e vemos só a nossa vida aqui, mas eu tenho uma vida eterna, e essa vida eterna é essa vida que Deus quer te dar através do evangelho de Jesus Cristo. Quando eu tomo posse
gosto do evangelho de Cristo, eu estou dizendo: Senhor, eu vou, tu vai me levar, eu vou com o Senhor, eu vou viver com o Senhor. Ei, querido, nós precisamos entender, nós não podemos entrar pelo evangelho da facilidade. Quando não é 8, é 80, irmãos. Paulo, ele não anuncia um evangelho de prosperidade. Ele anuncia o evangelho da verdade, que vai fazer eu e você chegar até Jesus. Paulo também não anuncia um evangelho centralizado em milagres, porque hoje você vê isso, milagres e prodígio, não é? Milagres. Eu sei, irmãos, eu sei que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele cura hoje, Ele cura amanhã, Ele cura quando Ele quiser. Veja, eu sei disso. Só que existe alguns que estão pregando o evangelho apenas para aliviar a dor do corpo. Mas o evangelho da cruz, ela, além de aliviar a dor do corpo, ela alivia a enfermidade da alma. A enfermidade da alma. Tem alguns que só pregam a cura, não pregam o arrependimento, pregam milagres e não pregam a fé salvadora. Pregam, irmão, esquecem eles de Jesus, esquece que Jesus falou. Querido, lá no capítulo 5 de João, estava um homem, tanto tempo, há quanto tempo aquele homem estava ali, esperando alguém mexer com as águas para que ele pudesse chegar. Quantos anos? Quantos anos? Querido, uma vida ele ficava ali. Mas um dia Jesus chegou. Veja, quem sabe ele tinha ouvido tantos evangelhos que hoje a gente ouve, mas alguém chegou ali, quem era a própria essência do evangelho. Ele chegou ali e ele olhou para aquele moço e disse: queres ficação? E ele começou a indagar. Jesus perguntou: queres ficação? Sim, mas não tem. Eu quero até ir, mas chega um primeiro que eu. Jesus falou para ele: toma a tua cama e anda, vai. Toma a tua cama e vai. Toma a tua cama. Ele botou a esteirinha nas costas e saiu pulando. Veja o milagre. Depois tu dá glória. Verso de número 14. Bem mais tarde, Jesus sempre esteve na casa dele, sim ou não? E ele gostava e gosta de estar no templo. A Bíblia diz, o verso 14, que Jesus o encontrou aonde? No templo. Aquele que tinha sido curado. Jesus olhou para ele e disse: ei, você está curado. Não é isso? Não voltes a pecar. Não voltes a pecar, para que algo pior lhe aconteça. Não voltes a pecar. O que ele estava dizendo? Que o evangelho dele, irmão, de Jesus, que ele veio trazer, ele tem cura, mas ele tem fé para você se apropriar da tua cura. Eu preciso chegar a ele por fé e com fé para poder receber a cura. Jesus está dizendo: olha, não peques mais, para não te suceder coisa pior. Jesus estava dizendo: não volte para a tua vidazinha, aquela vida de rotina, de pecar. Querido, o evangelho, o centro dele é Jesus. E eu finalizo dizendo o seguinte, irmão. Paulo, ele não vai anunciar, irmãos, um evangelho de descompromisso com Cristo. Eu, você, nós. Aponta esse dedinho aí de profeta para ela e diz: ei,
Eu sei que você tem compromisso com Cristo. Eu sei que você tem compromisso com Cristo. Eu sei que você tem compromisso com Cristo. Por quê, irmãos? Porque existe hoje, irmã Gleice, existe hoje pessoas que entram para a igreja, mas não nasceram de novo. Existe pessoas que fazem parte da igreja da terra, mas não fazem parte da igreja do céu. Tem o nome escrito nos livros aqui da terra, mas não tem o nome escrito no livro do céu. Deixa eu ver, no livro do Cordeiro, só quem tem o nome escrito no livro da vida é que levanta a mão e glorifica Ele. Aleluia. Existe muito que são filhos de crente, mas não são filhos de Deus. Por quê? Precisa aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Tem uns que foram até batizados em águas, mas não deixou o Espírito fluir. Não deixaram o Espírito fluir. Pessoas que estão aderindo à igreja, mas infelizmente não são convertidos. Pessoas, irmãos, que até com os lábios professam o nome de Jesus, mas com as suas ações, com as suas obras, negam o nome de Jesus. Pessoas que falam uma coisa e a sua vida é outra. Sim, há um abismo entre o que eles dizem e o que eles fazem. Amados, hoje infelizmente, Pablo, nós estamos vendo muita adesão, pessoas aderindo. Você vê aí esses cantores que a mídia já jogou para o lado, eles aderem a quem? Aderem à igreja, porque o evangelho não é. Queridos, hoje infelizmente, muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Existe, irmão, muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Crente entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. E aí por quê, irmãos? Porque se tornam rebeldes, se tornam pessoas, infelizmente, desobedientes. Aí dizem, dá dízimo para quê? Desobediente. Porque está escrito na palavra de Deus, trazei todos os dízimos à casa do... Então, se eu não faço, e é uma ordem imperativa, amigo, eu estou em se eu tenho desobediente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho que ele prega não é esse evangelho que estão pregando aí. O evangelho que ele prega é poder, é dunamis, é dinamite para explodir corações de pedra, é dínamo para emocionar o nosso ser, impulsionar o nosso ser. Querido, veja o que ele diz, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E evangelho é transformação. E eu vou fechar. Quando eu voltei para Jesus, eu jogava bola, quase que a área profissional me levou, mas Jesus entrou no circuito e falou, não quero você jogando bola, eu quero que você pregue a minha palavra. Queridos, eu tinha vários amigos que bebiam, que fumavam, que faziam o que não devia.
Quando eles me viam, olha só, irmãos, quando eu voltei para Jesus, meu filho mais novo, o mais velho, o Renato, ele levava a minha chuteira para o campo, para me aguardar lá. Saía da escola dominical e ia direto para o campo, para jogar. Minha vida era essa. Veja o que eu quero dizer com isso, querido. Só que o Evangelho, ele é transformação de vida. Eu ainda não tinha sido convertido. Fui até convencido, mas não convertido. Precisava ele entrar na minha vida para me transformar. Quando o Evangelho de poder entra, a pessoa absolve, recebe por fé, tem transformação. Tem transformação. Porque eu passava perto dos amigos, eles chegavam, aí Dani, me chamava de Dani, Dani, aí, copinho. Eu ia para a escola dominical. Dani, só que uma certa vez, um deles chegou e disse assim, olha só, nós vamos parar com isso, porque ele mudou. Ele é diferente, ele não é mais aquele. Por quê? Porque eu recebi por fé a palavra da salvação, que é o Evangelho, e Deus entrou na minha vida e me transformou. Querido, Evangelho transforma. Tem pessoas que eram fofoqueiras que só, linguaruda, tagarela, hoje são quietinhas, não entra mais, não é por aí, irmão? Transformação. E o Juninho cantou aqui, amados. Como é que é o hino, Juninho? Nenhuma condenação, sabe para quem? Só para os que foram transformados. Evangelho é transformação. Então, querido, a minha vida, a tua vida tem que ser transformada. Se eu fazia de errado, não faço mais. Se eu falava de errado, não falo mais. A minha palavra tem que ser, como diz o salmista, como uma pena na destra ou na mão direita de um pintor. Ou seja, a minha palavra tem que ser uma palavra de salvação. A minha palavra tem que ser uma palavra de edificação. A minha palavra tem que ser uma palavra que vá de encontro às necessidades. A minha palavra. Por que estou dizendo isso, irmão? Porque, infelizmente, as pessoas estão se perdendo com isso aqui, com essa tecnologia. Isso aqui é uma ferramenta, não é um instrumento para você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas tem pessoas que estão se degladiando com isso aqui. Pessoas brigando, irmãos. Meu Deus. Fiquemos de pé, querido. Deus te deu isso aqui para você usar, para anunciar as boas novas de salvação. Por isso que nosso reverendo, ele vai dizer, eu não me vergonho do Evangelho. Hernandes Dias diz, eu não me vergonho, mas tem uns que se envergonham. Ai, lá na faculdade, não vou dizer que é crente, que eu sou crente, não. Fica agente secreto. Como tem crente agente secreto em faculdade? Como tem? Tem ou não tem? Muitos, infelizmente, se envergonham do Evangelho. Mas tem aqueles que são a vergonha. São a vergonha do Evangelho. E é isso que nós estamos vendo por aí, querido. Mas aqui na nossa igreja não tem. Não tem. Aqui Deus está tratando comigo e com você. Deus está tratando através da palavra. Deus está tratando-nos como filhos dele, através da palavra. Então, querida, receba essa palavra. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Evangelho é para você proclamar. Não é só o pastor evangelista, não. É você também. Então, proclame a palavra da salvação. Porque muitos crerão.
e virão através dos teus lábios, proferindo o evangelho da salvação.